Olá, minha saudação para todos vocês. Mais uma vez estamos juntos aqui nesta conexão. Que bom que você está conosco nesse momento em que queremos elevar nossos pensamentos, intercessões, gratidões diante de Deus em oração e também ouvir Sua palavra, receber Sua palavra. Hoje, dia 27 de dezembro, ainda celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A coroa de advento foi retirada. Ainda permanece, não está na sua visão, mas aqui à esquerda no templo, a árvore de Natal. Porque celebramos esse período de Natal, o Deus que se fez gente, a encarnação do próprio Deus entre nós. Pastores das Campinas de Belém viram o menino Jesus. Obviamente, Maria sentiu, viu, carregou o menino Jesus. José esteve com o menino Jesus. Os magos do Oriente o viram, o adoraram. E neste primeiro domingo após o Natal, um personagem especial é um senhor idoso chamado Simeão. Assim como também uma senhora, também idosa, chamada Ana. Ambos também viram com os seus próprios olhos o Salvador. Nós, quando ouvimos Sua palavra, também com os olhos da fé, o percebemos, o sentimos e o recebemos. Ele é o Salvador, por isso nós nos alegramos ainda neste período. E o queremos fazer com esta primeira canção, com esse primeiro hino, que é o hino de número 15 do Inário Luterano, Felicíssimo, Contentíssimo Tempo Santo de Natal. Cantemos e acompanhemos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal, amor profundo salvou o mundo, alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal, o Rei da Glória trouxe a vitória. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal, coros divinos cantam seus hinos. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu nome será, o nome do menino será Deus Forte, Ele é o próprio Deus. Nós iniciamos e realizamos esse momento de culto em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso Deus triuno, em nome do qual fomos batizados. Nós realizamos esse momento e diante dele, com toda a sinceridade,
o busquemos em oração, pedindo que seu Espírito esteja entre nós durante essas reflexões e também pedindo humildemente o perdão dos nossos pecados. Nós vamos orar. Querido Pai, obrigado por vivenciarmos mais um Natal. Obrigado por podermos celebrar o nascimento de Jesus também em nós, na Tua Palavra. Lamentamos por tudo o que Jesus passou ao nascer e especialmente ao morrer. Todo o seu sofrimento foi por causa dos nossos pecados. E agora, nesta oração, admitimos nossa culpa. Por outro lado, vibramos de gratidão pelo seu amor. Lamentamos também, em especial, porque, mesmo diante de toda a obra manifestada em Cristo, nós continuamos a pecar, pecamos e continuamos a pecar. Somos fracos, somos ansiosos, ó Pai do céu, por vezes displicente, em outros momentos arrogantes, medrosos, ingratos. Por tudo isso, Senhor, pedimos, tem misericórdia de nós, perdoa-nos e habilita-nos a vivermos segundo a Tua vontade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Há pouco eu li essa palavra bíblica de Isaías 9:6, numa profecia, dizendo: Eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele nos foi dado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, a todos os que creem em Jesus, estão arrependidos, eu anuncio o perdão dos pecados e a promessa que diz: todo o que crê no Senhor Jesus será salvo. Nesta certeza, viva no perdão e em paz. Amém. Cheio da paz de Deus, podemos também louvar a Deus com tantos hinos e salmos, que era o inário do povo de Deus. O Salmo 111 é o salmo indicado para este primeiro domingo após o Natal, e é um salmo de louvor pelas obras de Deus. Ele diz assim: Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerados por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Essas são as palavras, portanto, do Salmo 111, que cantam, louvam pelas obras magníficas de Deus, pelos presentes que Ele nos concede. E Jesus é o grande presente. Apeguemo-nos a Ele. Acompanhe esse vídeo a seguir com o tema O Primeiro e Principal Presente. Vejam.
Acabaram de acompanhar esse bonito vídeo falando sobre o presente de Deus, e é um presente que, de certa forma, em todos os momentos, ele nos revela na sua palavra. Um dos momentos dizia assim: descubra o presente, que é essa referência ao texto bíblico. Queremos ler 2 textos bíblicos agora para vocês. Gálatas, trecho de Gálatas 4, 4 a 7, e depois de Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40. Texto da epístola, que é esse trecho de Gálatas, nos diz assim, Gálatas 4, 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Até aqui a leitura da epístola, quando chegou a plenitude do tempo, quando mandou Jesus, primeiro Natal, e nos tornou em Cristo também seus filhos. Bonito texto. Agora quero ler o Santo Evangelho, as palavras do evangelista Lucas, capítulo 2, destaco aqui a partir do versículo 22, que é o texto indicado para este primeiro domingo após o Natal, nesse dia 27 de dezembro. Assim está escrito: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Olha só, abrindo um parênteses, essa referência aqui a um par de rolinhas ou 2 pombinhos é uma das poucas indicações que mostram que, em efetivo, José e Maria eram humildes. O sacrifício oferecido por pessoas mais abastadas era diferente. Essa era uma referência a pessoas mais humildes. Na sequência, temos a história que envolve Simeão. O que queremos destacar? Diz assim, versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi até o templo. Quando os pais, no caso José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, disse Simeão, uma espada atravessará a sua alma. Uma referência à grande tristeza que Maria sentiria vendo seu filho crucificado. Na sequência, versículo 36 diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações.
E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós queremos destacar o tema esperança, a espera desses que esperavam, assim como Simeão esperava, e refletir sobre a nossa esperança, a esperança cristã. Logo queremos fazer isso, mas antes queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Niceno. O Credo Niceno. O Credo Niceno destaca muito que Jesus, verdadeiro homem, também é verdadeiro Deus. É importante lembrar isso. Por que aquele menino nascido em Belém foi adorado por magos e até por Simeão? Porque ele era o próprio Deus. Destaco assim, junto com vocês, as palavras do Credo Niceno que dizem: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Queremos acompanhar e cantar, em preparação à mensagem, o hino 571 do Inário Luterano, Num berço de palhas dormia Jesus. Num berço de palhas dormia Jesus, promessa divina que ao mundo reluz, em rude presépio de noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Desejo ao teu lado viver, meu Senhor, amar-te, servir-te, Jesus Salvador. A teus pequeninos vem sempre guardar, fazendo a nós todos contigo morar. Ó, fica comigo, meu bom Salvador, preserva em bondade teus filhos no amor, e a todas as crianças a bênção vem dar, que possam no céu com os anjos cantar. Queremos agora refletir na Palavra de Deus, e para começar essa reflexão eu quero te convidar a pensar sobre como você espera algo e o que você faz enquanto espera. É claro que você vai dizer que depende do que você está esperando, e é verdade. Mas em termos gerais, pergunto assim: você é uma pessoa paciente, que espera com paciência ou não? O tema aqui é a esperança cristã.
E a base dessa reflexão, dentro da esperança e do ato de esperar, é o texto de Lucas 2, capítulo 2, versículo 25 ao 40, que conta e centraliza a história de dois idosos, um vovô, digamos assim, o Simeão, e uma senhora de idade também, a Ana. O texto diz que Simeão esperava, aguardava a vinda do Rei dos Reis. Diz que Ana louvava e orava no templo e depois que viu o menino Jesus anunciava a todos os que esperavam a redenção. Eu coloco aqui, é o versículo 25, inicialmente em destaque, vejam a palavra esperava em destaque, e o versículo 36 depois falando de Ana, anunciando aos que esperavam. Então o tema, esse verbo esperar, essa esperança, é o que eu centralizo aqui nesta reflexão contigo. Por isso a pergunta, como você espera e o que você faz enquanto espera? É bem verdade que há pessoas mais pacientes do que outras, umas mais pacientes, outras mais impacientes, não é verdade? Mas em termos gerais, nenhum de nós gosta de esperar. Muitas vezes não é nada agradável esperar. Pensa bem você num posto de saúde, querendo um atendimento, é ruim esperar. Num pronto-socorro, é ruim esperar. Esperar notícias causa ansiedade. E mesmo em ações mais corriqueiras, como numa fila de banco, é ruim esperar. Algumas pessoas certas disso também criaram naquelas salas de espera, sabe? Tipo os consultórios, creio que muitos de vocês conhecem. Muitos colocam aquelas mesas com revistas, né? Revistas para você se interter ali enquanto está esperando. Hoje em dia colocam, né, um sinal de Wi-Fi, porque a maioria usa o celular com as revistas eletrônicas. Mas a reflexão é aqui sobre a nossa espera, a nossa esperança em Cristo, para a vinda do Rei dos Reis, para o advento final de Jesus, que ele prometeu que um dia vai vir para julgar os vivos e os mortos. Eu sei que o tempo de advento já passou, inclusive não temos mais aqui junto ao altar a coroa de advento, mas sempre é tempo de preparar-se e refletir sobre o Cristo que vem na sua palavra e que virá. Simeão recebeu uma profecia de que Jesus viria, nasceria o Salvador e que ele veria com os próprios olhos. É por isso que Simeão diz assim: agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão tinha uma profecia e ele esperou. Esperou em piedade e justiça, diz o texto. Nós também temos uma profecia. Nós temos a promessa do Cristo que vem e que virá. E como nós temos esperado? Como que é a nossa esperança cristã? Em quem nós temos de fato confiado? É uma reflexão interessante. Se antes lembrei dessas salas de espera, né, de consultórios que colocam lá revistas para entretenimento, Deus não fez assim uma sala de espera com revistas e sinal de Wi-Fi, brincando aqui com a reflexão, mas esse mundo que é como que uma sala de espera, ele encheu, não de revistas, mas de pessoas com necessidades e que precisam de ter suas vidas também lidas, auxiliadas. O que eu quero dizer com isso é que nessa nossa espera temos muito que fazer. Deus não nos deixou um entretenimento, mas uma missão de amar as pessoas ao nosso redor, de testemunhar, de cuidar. E pensem bem, essa missão de testemunhar não é simplesmente falando da boca para fora. Tem a ver com amor, com cuidado. Eu acho muito curioso quando Jesus diz assim: misericórdia quero e não holocaustos. Quando Jesus cita, é um texto de Oséias 6,6, quando Jesus cita esse texto, ele diz assim: como eu queria que vocês entendessem. Então é importante a gente entender. Você entende esse texto?
Misericórdia quero e não holocaustos. A gente pode encontrar tanto em Mateus 9, 13, como em Mateus 12, 7, Jesus dizendo: como eu queria que vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos. E eu quero convidar você a entender. Quando ele fala assim, não holocaustos, holocaustos é uma palavra que está significando os sacrifícios, as cerimônias externas. E alguém pode se confundir porque foi o próprio Deus quem instituiu esse momento de culto e de cerimônia. Mas Jesus está dizendo, não fiquem só nisso, nessa cerimônia externa. Não é isso simplesmente que eu quero. Eu quero que vocês tenham misericórdia com as pessoas, que vocês ajudem uns aos outros, que sejam misericordiosos como Deus é misericordioso com vocês. E aqui também está implícito a lei maior, que é a lei do amor pelo próximo. Não é à toa que, se estou refletindo sobre a espera do Rei dos Reis, quando Jesus fala da volta dele, lá em Mateus 25, 31 a 46, quando Jesus diz que quando ele vier, quando o Filho do Homem voltar para julgar vivos e mortos, ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E aos salvos ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. E aí ele continua as frases. E ao final, os justos perguntam, mas quando é que foi que nós fizemos isso pelo Senhor? E Jesus responde, toda vez que vocês ajudaram um desses meus pequeninos, a mim vocês o fizeram. Percebem? A espera, nesta sala de espera, a nossa esperança deve ser ativa, não passiva. E ativa no quê? No amor e no cuidado com as pessoas ao nosso redor. Esse é o tema. Quando Paulo falou da vinda de Jesus aos Tessalonicenses, alguns deles ficaram tão passivos, porque Jesus estava voltando mesmo, que eles inclusive pararam de trabalhar. E Paulo os exorta e diz, não é isso. Pelo contrário, na sua vida cristã você tem que trabalhar, ajudar uns aos outros, cuidar desse mundo. E lá que sai aquela expressão que está escrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4, quem não quer trabalhar, que também não coma. Só para que você entenda bem, essa frase está no contexto daqueles que queriam esperar passivamente a vinda de Jesus. E Paulo também os convida a viverem não num entretenimento, mas numa missão. No entanto, ao contrário do que nos pode parecer, essa espera não precisa ser assim, uma espera cheia de ansiedade. Não que não estejamos ansiosos, mas não precisa ser com aquela ansiedade que nos perturba e oprime. E por que não precisa ser uma espera nesta ansiedade? Porque tudo está pronto. Jesus já nos preparou tudo e Ele garante que Ele vai cuidar de nós em todas as situações. Então podemos viver cada dia em paz. Também não devemos ter uma espera arrogante, como se nós estivéssemos conquistando a nossa salvação. Porque desde o chorinho do menino de Belém até o grito está consumado no alto da cruz, Ele preparou todas as coisas. Ele nos amou integralmente e nos convida também a amarmos e cuidarmos uns dos outros. Como é a tua esperança? O que você espera? Em que você confia? São perguntas importantes para examinar-se. Porque se tem uma frase popular que diz assim que quem espera sempre alcança, eu diria para você que não é bem assim não. Muitas crianças esperavam talvez ganhar um presente e não ganharam. Às vezes a esperança é uma ilusão. Apenas um exemplo. Aqui em Porto Alegre tem o metrô, a linha de metrô na grande Porto Alegre vai até Novo Hamburgo, esta linha. Imagina que eu vá numa estação cheio de esperança, mas o meu objetivo é ir para Viamão ou para Alvorada. Para você que não conhece, o metrô não passa por lá. Eu posso estar cheio de esperança de ir para essas cidades de metrô, mas não vai dar, será uma ilusão. Aquela linha não leva para lá.
Assim é aquela esperança que não está em Cristo e que não está no foco certo do que Ele prometeu para a gente. Daí dá para entender o que Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 19, quando está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, somos os mais infelizes da face da terra. Por que será que Paulo dá tanta ênfase nisso? Porque muita gente acha que a fé em Jesus vai só trazer prosperidade nesse mundo e uma vida boa e tranquila. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Mas ele também disse que a paz que excede o humano entendimento vai estar no coração daqueles que creem. E o dom da vida eterna. Entendem? É além desta vida. Ali está a nossa esperança. Agora a gente não fica com os olhos fixos lá no céu somente. Fica assim, com o objetivo lá, mas com o trabalho ativo no amor por aqui. E aí então a gente pode viver em paz. Simeão diz isso, né? Simeão, quando pega o menino Jesus no colo, ele diz assim: agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Por que ele pode dizer, agora posso morrer em paz? Em outras palavras é isso. Por que ele pode dizer isso? Posso morrer em paz? Porque ele viveu esperando na paz de Jesus. Aquele que vive em paz em Jesus pode também ter certeza que vai morrer em paz. E essa é a minha esperança. E eu te convido também a ter essa esperança. E uma esperança ativa, no amor e no cuidado com as pessoas ao nosso redor. Principalmente na certeza de que Jesus cuida de nós. E que Ele não ficou como que esperando no céu. Ele, pelo contrário, veio ao nosso encontro, nasceu como menino lá em Belém, cresceu, realizou toda a obra de salvação por mim e por ti. E por isso, exatamente por isso, porque tudo se cumpriu nele, podemos ter a certeza que todas as promessas se cumprirão. E assim podemos viver esperando em paz. Que assim seja para mim e para cada um de vocês. Amém. Neste primeiro domingo após o Natal, nesse dia 27 de dezembro, ainda queremos celebrar o nascimento de Jesus com um hino muito tradicional, o hino Noite Feliz, entoado pelos coralistas aqui da Comunidade de Cristo. E também, nesse instante, o convite para que continuemos adorando o Senhor e Salvador Jesus com nossas ofertas, para uma esperança ativa no anúncio da palavra, através da Comunidade de Cristo e de toda a Igreja cristã em toda a parte do mundo. Que Ele assim nos abençoe neste trabalho, nesta missão. Amém. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis
Irmãos e irmãs, esta é a hora da oração. Convido você, onde quer que você esteja, a um momento de concentração para elevarmos nossos pensamentos, nossa gratidão e súplica a Deus. Oremos juntos. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos por todas as tuas obras em nosso favor. Não apenas criaste o mundo, mas o mantém em condições para que possamos viver e sobreviver. E a gente reconhece isso, Senhor. O teu poder em todas as coisas. Assim, a semente germina, a planta cresce, os frutos nascem. Todos os seres te louvam, ó Senhor. E nós reconhecemos teu poder e teu amor. Mesmo caídos em pecados e dominados pelo egoísmo e toda a maldade, tiveste compaixão de nós e enviaste Jesus, o menino nascido em Belém. E nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por isso. Envie também, suplicamos, constantemente o teu Espírito Santo, a fim de que, iluminados pelos seus dons, possamos ver com os olhos da fé a imagem que Simeão contemplou, segundo as palavras do evangelista Lucas, a imagem da salvação em Jesus, e que assim possamos viver e um dia morrer em paz. Simeão disse: agora despedes em paz o teu servo. Assim também, Senhor, queremos viver e enfrentar o dia derradeiro em paz, na certeza da vida eterna. Enquanto aguardamos a tua derradeira vinda, ó Senhor, dá-nos sabedoria para cumprirmos tua santa vontade, testemunhando, amando, cuidando uns dos outros e vivendo para a tua honra e glória. Obrigado pela oportunidade de termos vivenciado mais um Natal. Continua cuidando e abençoando a tua igreja na terra, a começar pela nossa comunidade local, a comunidade Cristo. Usa-nos como teus instrumentos, molda-nos de acordo com tua vontade. Em união, oramos também pela nossa sociedade em geral e suas tantas carências. Há dificuldade, Senhor, em muitos setores. Diante também da pandemia, mais uma vez nos unimos em oração, pedindo tua proteção, pedindo tuas bênçãos aos trabalhadores de laboratórios, a todos os cientistas, nesta corrida em torno de uma vacina, de uma recuperação. Assim também pedimos tua força e consolo aos profissionais da saúde. Diante das imagens de José e Maria e o menino Jesus, mais uma vez pedimos em favor das famílias. A convivência diária entre pecadores é sempre um desafio. Entre pais e filhos, mães e filhos, marido e esposa. Enche-nos com os dons da humildade, Senhor, da paciência, do desejo de servir, da sabedoria e da misericórdia para perdoar e ser perdoado. Assim oramos em favor de todas as pessoas que passam dificuldades, problemas de relacionamento, doenças. Restaura, Senhor, os doentes. Também nesta época oramos por tua proteção aos viajantes. E mais uma vez pedimos tua força aos diferentes trabalhadores dos mais diversos setores. Assim, ó Pai, olhe por nós e orienta nossas vidas. Derrama sobre todos nós o teu Espírito Santo e abençoa-nos nos últimos dias desse ano tão singular, como também ilumina-nos na jornada do novo ano de 2021. Em nome de Jesus, que é o mesmo em todos os anos, em todas as épocas, de geração em geração, em nome dele é que nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.